Olá, boa tarde, professora e colegas. Então, nosso trabalho é sobre linfadenite caseosa em pequenos ruminantes. O grupo é composto pela Ana Flávia, por mim, Eliton, pela Maíra e pela Nathalie. Então, continuando, falando aqui na introdução, ela é uma doença infecto-contagiosa. Ela acomete principalmente os pequenos ruminantes. Ela é bem conhecida popularmente, assim, o pessoal vai conhecer pela doença do mal do caroço. Então a formação dela é por abscessos na pele e tem que tomar cuidado porque ela tem a semelhança com a tuberculose. Então ela é uma pseudotuberculose também. Então essas lesões elas são bem parecidas e tem que tomar cuidado com isso. A transmissão é por animal infectado, que vai transmitir por um animal sadio. Então a transmissão ela é altamente contagiosa. Então a linfadenite caseosa ela é causada pela bactéria Corynebacterium pseudotuberculosis. A tuberculose novamente aí, tomar cuidado. Ela é uma bactéria gram-positiva. Ela é uma doença altamente contagiosa e ainda crônica, o que mais dificulta. Ela é caracterizada por lesões purulentas e caseosas nos linfonodos e ocasionalmente você vai encontrar essas lesões em pulmões, baços, rins, fígado e sistema nervoso central. Então, falando um pouco sobre a bactéria. A Corynebacterium pseudotuberculosis, ela possui uma parede lipídica, ela produz uma exotoxina da fosfolipase D, ela causa supuração, uma dermonecrose, aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos e linfáticos. O que quer dizer isso? Ela é altamente invasiva. Ela vai causar uma invasão bacteriana no local e vai causar uma necrose na pele. E a figura aqui ao lado que vocês podem visualizar, essa coloração roxa é por causa que ela é uma bactéria gram-positiva. Lembrando lá que a gram-positiva, ela consegue absorver essa coloração roxa. Após atingir os linfonodos locais, a infecção evolui com fagocitose, multiplicação intracelular, desintegração e morte celular. Todo esse processo se resume em abscesso, a formação do abscesso e depois a forma crônica. Depois que ele já se instalou, depois que ele se multiplicou, ele vai ocorrer a morte e a forma crônica. O acometimento do linfonodos torácicos e dos pulmões, posteriormente dos outros órgãos, causando debilitação progressiva do animal. Toda essa fase é possível ser observada. Formação de um exudato caseoso denso, de coloração branca amarelada, contido na cápsula fibrosa. Com o avanço da doença, os abscessos tornam-se secos e com infiltração de sais de cálcio. O pus pode apresentar coloração creme e esverdeada acinzentada. Então, aqui nós temos duas imagens. Do lado esquerdo a gente tem uma da região mandibular de um animal. Vocês podem ver que está bem comprometido já. E do lado direito a gente tem um outro animal, que é de um artigo de uma Universidade de Porto Alegre, que vocês podem visualizar bem para quem ainda não teve contato. Esse pus também é na região mandibular de outro animal, como já falei. Ele foi drenado e no trabalho diz que foi extraído. Isso aí teve um pus bem espesso e de odor bem fétido. Então, para quem não teve contato ainda, pode visualizar bem nessa imagem, a imagem bem boa. Então, o local acometido aí, eu falei região mandibular, mas é um linfonodo mandibular. Então, eu vou passar agora a palavra para minha colega Nathalie. A transmissão ocorre pelo contato direto do animal com a bactéria. Pode ser indivíduo com indivíduo,
Mesmo que um deles não apresente abscessos, ele ainda é portador da bactéria, então ele ainda pode transmitir, ou então pelo contato com as descargas purulentas que ocorrem quando há o rompimento dos abscessos. Essas descargas vão cair no solo ou na água, nos alimentos, nos ambientes e vão contaminar eles. O micro-organismo pode ficar no ambiente por até 8 meses, principalmente se ele estiver protegido do sol. E a bactéria vai entrar por via digestiva, respiratória ou então por via cutânea. A Corynebacterium entra no organismo através das mucosas. Por via cutânea, por exemplo, um ferimento. Esse ferimento vai levar a bactéria até o linfonodo local e de lá vai ocorrer a fagocitose, ou seja, a multiplicação intracelular que vai levar à morte celular e à formação de um abscesso. Essa inflamação do abscesso vai ser levada pela via linfática aos linfonodos internos e aos pulmões, e deles para os outros órgãos. Assim vai ocorrer a debilidade progressiva do animal. O período de incubação da doença varia de 25 a 147 dias, o que faz com que a gente perceba a inflamação principalmente nos animais mais velhos. A transmissão vem através de arranhões ou então ferimentos nos procedimentos de manejo, como a tosquia ou a caudectomia, possivelmente na castração, em alimentos que foram contaminados pelas descargas de abscessos, ou então, por exemplo, em banhos de imersão, em locais que foram contaminados pela bactéria e coisas do tipo. Falando um pouco sobre os sinais clínicos, quando nós temos a instalação dessa bactéria nos órgãos ou nos linfonodos, nós vamos ter formação de pus. Esse pus ele vai se apresentar de forma caseosa, densa e de coloração amarelada. Na evolução desse pus, ele acaba se tornando seco, se de alguma forma não acontece sua drenagem espontânea, ele acaba se tornando seco e tem a formação de sais de cálcio, vai ter cristais calcificados. Então, num estágio mais avançado da doença, ele vai estar organizado em camadas concêntricas, se assemelhando como uma cebola, que é um sinal clínico muito comum na linfadenite caseosa de ovinos. E, clinicamente, ela vai se apresentar de duas formas, a superficial cutânea ou a profunda visceral. Quando nós temos a forma visceral da doença, os órgãos que vão ser mais acometidos serão do pulmão, do fígado e do rim. E a única forma de diagnóstico vai ser por testes sorológicos em laboratório. Então, como ela é uma forma que não é vista a olho nu, esse animal ele vai ser encaminhado para o abate e vai ser na inspeção pós-morte, feita pelo médico veterinário, que vai ser feito a visualização desses linfonodos acometidos desses órgãos. Então, partes da carcaça ou toda a carcaça serão condenadas para a incineração e não são destinadas de forma alguma para o consumo humano. Na forma superficial, ela é facilmente visualizada. Então, vai ter aumento do volume dos linfonodos e vai ter também a presença do conteúdo caseoso. Aqui já os linfonodos mais acometidos serão os mandibulares, inguinais, poplíteos, mamários, retrofaringianos, parotídeos e escapulares. E esses abscessos, quando eles não são drenados, eles acabam se rompendo de forma espontânea e vai eliminar esse conteúdo contaminado no ambiente. Aqui a gente tem uma imagem dos linfonodos mais acometidos e que também no exame clínico eles são fáceis de palpar e a gente está identificando um aumento desses linfonodos. O diagnóstico é um conjunto de um exame clínico bem realizado, com palpação desses linfonodos, e também a gente pode estar realizando a punção aspirativa desses abscessos, de preferência eles ainda fechados, não drenados e contaminados com o ambiente. E após isso, feito a análise macroscópica desse exudato, a gente também tem os exames laboratoriais de ELISA e Western blot, e o hemograma, ele geralmente nos mostra leucocitose, monocitose e anemia hemolítica do tipo macrocítica normocrômica. Não é um sinal patognomônico esses resultados de exame do hemograma, mas geralmente é encontrado nesses animais que apresentam linfadenite caseosa.
O tratamento que a gente recomenda para a linfadenite caseosa não é através de antibiótico. O que mais recomenda é a utilização da técnica de drenagem cirúrgica ou a técnica de cauterização química por iodo a 10%. Essas técnicas, quando elas são feitas, todo o material que seja utilizado, eles devem ser incinerados para que não ocorra a contaminação ambiental. E também lembrar sempre que esse tratamento não vai erradicar a doença. Para a prevenção da linfadenite caseosa, a gente deve identificar os animais que estão acometidos e retirá-lo do rebanho. Também é recomendado o cuidado com equipamentos que possam fazer lesões cutâneas nesses animais nos estábulos e canzis. Também a gente deve realizar a desinfecção de baias ou outros equipamentos que tiver no local. Pode ser feito com iodo, amônia quaternária, hipoclorito. E também a gente deve fazer a limpeza e desinfecções de agulhas e qualquer material cirúrgico que for utilizado. Também a gente tem que lembrar de ter cuidado com o alicate que é utilizado para tatuagem, ter também o cuidado com a higiene na hora de fazer a tosquia, de fazer a caudectomia, cuidar com os equipamentos, sempre higienizar muito bem, fazer desinfecção dos mesmos, né? E também é aconselhado na hora de aquisição e seleção dos novos animais que vão entrar para o plantel, que seja feito a quarentena, né? E também sempre a desinfecção de todo o ambiente e instalação que for utilizar. Em propriedades endêmicas, a gente vai ter algumas maneiras também de prevenção, que seria primeiramente a troca de cama periódica desses animais, também o controle de moscas através de iscas, telas, repelentes, e também a gente vai utilizar a estratégia de diagnóstico precoce seriado, que seria a cada 6 meses em rebanhos soropositivos e a cada 12 ou 24 meses em rebanhos que testaram soronegativos. Isso era o nosso trabalho, pessoal. Queria agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.